Boa tarde, meu nome é Péricles, eu sou catequista da Matriz de Santo Antônio de Pádua e hoje eu vou contar um pouquinho da história de São Roque de Montpellier para vocês. São Roque nasceu na cidade de Montpellier, na França, no ano de 1295. Era filho de Libéria e Libéria era muito devota de Nossa Senhora e orou muitos anos para conseguir engravidar. E o mais interessante é que quando o menino nasceu, ele trazia consigo uma cruz vermelha no peito, como uma marca de nascença, como uma marca que já destinasse ele a ser um dos grandes seguidores de Cristo. Ao fazer 15 anos, São Roque fica órfão, ele perde seus pais. E como era uma família que tinha bastante poder aquisitivo, ele não tinha idade suficiente para tomar conta desses bens e dessa fortuna que sua família possuía. Então o que é que acontece? A guarda dele e a guarda desses bens ficam sob os cuidados de um tio dele. São Roque distribui parte dos seus bens ao fazer a maioridade e deixa boa parte deles para o seu tio, porque ele queria se aproximar de Deus e viver a experiência de humildade. Então ele segue para Roma buscando se aproximar de Deus, apenas mendigando pelo caminho, para tentar viver da boa ação das pessoas. E ele vai até Roma somente mendigando, pedindo ajuda, e lá em Roma ele é acometido pela peste negra. E a peste negra era uma pandemia, uma doença que estava matando muitas pessoas naquela época. É uma doença que, inclusive, estima-se, como naquela época a gente não tinha tecnologia suficiente para calcular isso, mas estima-se que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Então São Roque é acometido por essa doença. E ele decide se isolar na floresta para não correr o risco de dar trabalho a ninguém e nem infectar outras pessoas que não tivessem contraído a doença ainda. Ele decide esperar na floresta pela sua morte, mas pela graça de Deus ele encontra uma fonte de água límpida e fica bebendo água de lá. Um cachorro também, por desígnio divino, resolve alimentar São Roque, e todos os dias o cão traz alimento para ele. O dono do cão, percebendo que isso estava acontecendo, segue o cachorro para descobrir o que acontece e encontra Roque na floresta. E eles se tornam amigos e Roque acaba por converter ele ao cristianismo também. Depois de ficar curado, isso mesmo, São Roque se cura da peste negra que na época estava matando muitas pessoas. Após ficar curado, ele viaja até Aquapendente, na Itália, que fica na região da Toscana. E lá a doença estava muito forte e ele se oferece para ajudar num hospital da região. Então, ao começar a ajudar no hospital da região, se percebe que as pessoas estão ficando curadas muito rápido e rapidamente a doença desaparece da cidade. Após a doença desaparecer, São Roque viaja até Cesena. E lá em Cesena acontece a mesma coisa. E São Roque sai viajando pelas cidades da região e vai acontecendo a mesma coisa em todas as cidades. Aonde ele chega, a peste negra desaparece. E as pessoas começam a dizer na Itália, por toda parte, que a peste teme a São Roque. Que aonde São Roque aparece, veja a força desse homem, aonde ele aparece a peste negra foge, ela sai correndo, ela desaparece com medo de São Roque. E aí, em 1327, ele volta à sua cidade natal, Montpellier, na França, e é acusado de ser um espião do Papa, porque na França estava havendo uma guerra civil e as pessoas, por ele ter adquirido um certo grau de fé, um certo grau de conhecimento entre o boca a boca das pessoas, acredito que ele é um espião do Papa e aí ele é preso. Ele passa 5 anos preso até sua morte, no ano de 1327. E o seu primeiro milagre póstumo é curar a perna do soldado que o mantinha preso. O soldado era coxo, e quando o soldado percebe que São Roque não está se mexendo, ele mexe em São Roque com um pé para verificar se ele está vivo. E aí a perna dele fica curada. No Concílio de Constância, em 1414, São Roque é canonizado. E isso acontece muito rapidamente porque a cidade passava por também problema com a peste negra. E ao pedir a intercessão de São Roque, a peste desaparece da cidade rapidamente. São Roque ele é simbolizado normalmente como um viajante de capa e botas com um cachorro ao lado. Bom, esse é um pouquinho da história de São Roque. Eu tentei resumir para vocês rapidamente e até para a gente pensar um pouco sobre essa época de pandemia, do coronavírus, que a gente tenha mais um intercessor ao nosso lado. São Roque de Montpellier, rogai por nós.